Domingo passado eu iniciei uma mensagem no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, um capítulo inteiro dedicado ao tema do amor. Então nós temos enfocado na família que nós temos na nossa casa e na família igreja. E o amor ele é fundamental para a manutenção da família. E temos então meditado acerca do amor. Nós vamos ler novamente o texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 13 e meditar mais uma vez sobre esse tema nesta noite. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, dependemos do Senhor para entender e aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Pedimos então a direção do Teu Santo Espírito para este momento, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós nos detivemos aos 3 primeiros versos desse capítulo, onde nós meditamos acerca das palavras, dos conhecimentos e das obras. Esses 3 palavras, conhecimentos e obras, se forem praticados, se forem exercidos sem amor, não tem valor algum. Agora, hoje, nos versículos seguintes, nós vamos dedicar a conhecer um pouco mais as características do amor cristão. Porque o amor, como é conhecido hoje, é retratado muito mais como um sentimento, muito mais como algo romântico, como algo
efêmero, algo que passa. Tanto é que há uma poesia que diz que o amor seja eterno enquanto dure, e essa não é uma visão do amor, porque o texto diz que o amor não acaba, que o amor nunca termina. Então, nós precisamos entender o que é de fato o amor segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então, nós precisamos, inicialmente, eu quero fazer algumas considerações para nós entendermos o contexto em que o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Esse capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele não é um capítulo isolado das outras cartas. Pessoas que têm nesse capítulo 13 como se fosse uma porção poética da palavra de Deus, como se ela fosse isolada de todo o contexto, mas não é. O apóstolo Paulo escreveu esse capítulo 13 num contexto de uma igreja local. Ele está escrevendo para uma igreja em que as pessoas estavam se relacionando, para uma igreja que tinha suas qualidades, mas que também tinha os seus problemas de relacionamento. Então ele escreve essa poesia sobre o amor, mas também para ensinar o que é o verdadeiro amor e para poder corrigir, exortar a igreja para ir na direção do verdadeiro amor. Então, nós precisamos entender que isso é para a igreja e obviamente também é para a família, porque para uma família cristã, o primeiro lugar onde nós vivemos a igreja é a nossa casa. Porque para uma família cristã, o nosso cônjuge é o nosso irmão também, o nosso filho é o nosso irmão em Cristo também. Nós não somos igreja só quando nos reunimos aqui no templo, nós somos igreja em todo lugar. E o irmão com quem a gente convive a maior parte do tempo é o irmão que está debaixo do nosso teto, nosso cônjuge, os nossos filhos, ou aquele que mora com o avô, com a avó, com o primo, ou seja, é a igreja que mora na mesma casa. Então, isso que eu vou falar aqui serve tanto para o relacionamento familiar, para uma família cristã, como também para o nosso relacionamento na igreja local. É importante nós entendermos que o amor é a prática mais relevante da vida cristã. Em primeiro lugar, observaram bem o que eu falei? O amor é a prática mais relevante da vida cristã. O amor não é o sentimento mais relevante, é a prática. O amor, ele nos leva a fazer ou deixar de fazer algumas coisas. E é tão importante o amor na vida cristã que no último versículo que nós lemos, o último verso do capítulo 13 diz: assim agora permanecem esses três. Está falando de três práticas, não é de três sentimentos: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. É a prática mais importante da vida cristã, porque sem amor, como nós vimos no domingo passado, nada tem valor. Tudo perde o valor se não tiver o verdadeiro amor. Então devemos ter em mente que tudo que nós fizermos e todos os nossos relacionamentos devem estar permeados de amor. Agora, ainda com uma palavra de introdução aqui, um outro princípio, um outro contexto que o apóstolo Paulo está falando aqui do amor, é que
nessa questão da prática do amor, nós precisamos estar sempre num processo de amadurecimento. Aliás, tudo na vida cristã, nós precisamos estar num processo de crescimento, de amadurecimento. Falamos isso hoje pela manhã. Quem esteve aqui pela manhã vai se lembrar que nós, ao tratarmos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vemos ali a orientação do apóstolo Paulo para que nós não só vivamos com o propósito de servir a Deus, mas que nós vivamos e que nós nos esforcemos para crescer nesse propósito de servir a Deus. Então, há várias orientações na palavra de Deus que nos levam ao crescimento espiritual. Nós não podemos nos acomodar na nossa relação com Deus. Nós não podemos achar que está tudo bem. Nós temos sempre que estar nos esforçando para conhecer mais a palavra, para entendermos melhor a vontade de Deus, para orarmos mais, para termos um relacionamento intenso com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Então Deus deseja o nosso crescimento espiritual. E na prática do amor também não é diferente. Deus deseja um crescimento, Deus deseja um amadurecimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz no verso de número 11 em diante, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então ele está falando de amor, e ele coloca no meio dessa fala dele sobre amor, essa fala acerca da necessidade do crescimento, do amadurecimento. Porque na prática do amor, na prática da vida cristã, na prática do relacionamento cristão, é necessário que nós amadureçamos e deixemos de agir como menino. Quando nós nos entregamos a Cristo e temos um novo nascimento, nós somos bebês espirituais. Mas se nós não nos esforçarmos para o crescimento, nós permaneceremos bebês espirituais. E bebês espirituais são frágeis no relacionamento de amor. São frágeis, e algumas características que não devem acontecer na prática do amor, que nós vamos ver daqui a pouco, justamente vão acontecer com quem ainda não amadureceu. Por exemplo, aquela pessoa que se ressente do mal, que guarda rancor, que se ofende por qualquer coisa. Então, quando há uma maturidade espiritual na vivência cristã, na prática do amor, não há esse tipo de coisa. Mas se a pessoa não se esforça para o crescimento espiritual, tudo é motivo de mágoa, tudo é motivo de rancor, e a pessoa fica travada, não cresce espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele diz: quando eu era como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou homem, ou seja, agora que eu já cresci espiritualmente, agora que eu já tenho uma vivência espiritual, eu tenho que ter uma vivência no amor, na prática do amor diferente. E na prática nós vamos ver que o amor não é tão fácil, porque o amor romântico é muito fácil nós falarmos: meu irmão, eu te amo. Eu te amo em Cristo Jesus, mas no relacionamento não é tão fácil, porque o amor tem algumas características que, se nós não nos esforçarmos, nós não vamos conseguir praticar, nem aqui na igreja e muito menos na família, Então aqui eu desejo, a partir de agora,
repassar uma a uma as características do amor. E essas características que falam o que é e o que não é o amor, elas estão dos versos 4 até o 7. Há algumas diferenças nas traduções. A tradução que eu tenho aqui é a NVI, então pode ser que haja inversão em algumas das características, pode ser que algumas sejam um pouquinho diferentes, mas eu creio que não teremos dificuldades de entender o sentido que o apóstolo Paulo quis dar aqui sobre o que é o amor e como nós devemos praticar o amor. Obviamente que o amor, se nós quisermos praticar, nós temos que olhar para Deus. A palavra usada é ágape. É o amor que não é dado, oferecido por merecimento. É um amor que é oferecido independente se a pessoa merece ou não. E esse amor, então, ele é praticado nessas características. O verso 7, 4, então, começa assim: o amor é paciente. Em primeiro lugar, o amor é paciente. Como é necessário nós termos paciência com as pessoas na nossa vida. Paciência, especialmente quando se pensa diferente. Porque quando as ideias não batem, e isso acontece o tempo todo, lá em casa são 4 pessoas que moramos debaixo do mesmo teto. Às vezes, sobre o mesmo assunto, são 4 ideias diferentes. Eu, como líder, tenho que administrar. Tenho que ter paciência. Às vezes eu não tenho. Elas sabem disso. Às vezes fica difícil. Aqui na igreja, são 132 membros oficialmente que nós temos, mais os agregados que estão chegando, irmãos para batizar, outros que estão vindo. São 132 ideias diferentes, às vezes sobre o mesmo assunto. E isso tem que ser administrado. Agora, se nós não tivermos paciência uns com os outros, nós não vamos a lugar algum. Nós não conseguimos caminhar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Na prática, o amor deve ser paciente. Precisamos ter paciência, especialmente com as diferenças. Especialmente com aquele irmãozinho que às vezes a gente acha que não se dá muito bem com ele. Que às vezes a gente só acha, se a gente conhecer um pouquinho melhor, tiver paciência para procurar entender um pouquinho melhor o que ele pensa, a gente vai se dar melhor com ele. Então precisamos ter paciência uns para os outros, assim como Deus demonstra o amor dele para conosco com a sua paciência. Ele é tão claro através da sua palavra quanto ao que ele espera de nós. E como nós demoramos às vezes para entender, como se diz no popular, para cair a nossa ficha, para nós entendermos qual é a vontade dele para a nossa vida. E às vezes não é nem para entender, porque às vezes nós entendemos, mas não obedecemos. E Deus é paciente conosco, Ele vai nos dando uma chance, vai dando outra, nos corrige aqui, nos corrige ali. Então, é uma forma dele demonstrar o seu amor por nós. Então, nós precisamos ser pacientes, se nós quisermos dizer que amamos. Então, a pessoa que fala assim, eu não tenho paciência com esse tipo de coisa, ela está dizendo assim, eu não tenho amor. Não tenho amor. Então, é fácil dizer que ama, mas se não tem paciência, não é amor. A palavra de Deus diz que o amor é paciente. Vamos em frente.
O amor não se vangloria e não se orgulha. É praticamente a mesma coisa. Não se vangloria e não se orgulha. A pior coisa que tem na vida de um cristão, uma das piores coisas que tem na vida de um cristão é a prepotência. É ele achar que ele é melhor que os outros. É um achar que é melhor que o outro. Não existe cristão melhor que o outro. Não existe. Todos nós somos iguais perante Deus. A graça de Deus, ela nos nivela todos por baixo, não é por cima, é por baixo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa do pecado, nós estamos nivelados por baixo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós somos elevados à presença de Deus. Então, não tem um melhor que o outro, todo mundo igual. Todo mundo é pecador, por causa de Cristo, todo mundo está elevado à presença de Deus. Ninguém merece nada, ninguém é melhor que ninguém. Então, o crente que se vangloria, o crente que acha que é melhor que o outro, que ostenta uma espiritualidade, que ostenta a capacidade, que ostenta o exercício do seu dom, achando que é melhor que o outro, ele não aprendeu ainda o que é o verdadeiro amor. O amor, ele não se vangloria, ele não ostenta, ele não é orgulhoso. Muito pelo contrário, o amor, ele reflete, ele é refletido pela humildade que nós temos. A partir do verso 5, ainda no verso 4, ele diz assim: o amor não inveja. Em outro texto, em outras versões, diz que o amor não arde em ciúmes. O sentido que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte: o amor não inveja, porque a pessoa que ama não deseja o que o outro tem. A inveja, na verdade, é desejar o que o outro tem. Não é desejar o melhor para si, mas é desejar o que o outro tem. Ou nem é desejar o que o outro tem, mas é desejar ter mais do que o outro. Entendeu? Então, eu tenho 10, o outro tem 5, então eu estou bem. Agora, se o outro passar